Olá pessoal, hoje eu vim trazer mais uma dinâmica para vocês e é algo que eu gosto bastante de fazer e sempre que eu faço tem um bom resultado. Essa dinâmica eu chamo de dinâmica das taças e ela vai servir para várias ocasiões, mas principalmente nós podemos usar para celebrações, um momento de alegria, para várias ocasiões. Então, a primeira coisa que você tem que pedir para as pessoas é elas se dividirem de duas em duas, né? Dois em dois, para eles estarem de dois em dois. Cada um vai pegar uma taça. Eu posso fazer isso com uma taça ou de suco de uva, ou de vinho, ou de champanhe, ou de guaraná, conforme você achar que convém, né? Conforme você achar que pode ser feito, tá bom? Eu já fiz de diversas formas, conforme o lugar que eu estou participando ou estou querendo ministrar, certo? Então, nós vamos usar isso. Então, dividir em dois, cada um pega uma taça na mão e você tem que pedir, isso é uma coisa muito importante, você vai pedir para que ninguém beba nem um golinho, ninguém pode beber nada, não pode experimentar ainda. A taça precisa estar somente com metade, né? Metade, então não pode estar completamente cheia, ela não pode estar com todo o líquido cheio, certo? Depois que eles se dividiram de dois em dois, você vai pedir para que um fique de frente com o outro. Então, nós vamos ter um círculo, aqui representando as pessoas, né? Um círculo em volta e outro por dentro, tá bom? Então, um para fora e outro para dentro. Esse círculo, estou representando as pessoas. Aí você vai pedir para que eles possam contar. Então, eles vão contar 5 histórias. Eu sempre peço para que eles contem 5 histórias. Você pode variar isso, mas eu normalmente peço, conte 5 vezes que Deus respondeu uma oração para você. Conte 5 vezes 5 vitórias que você teve na tua vida. Conte, pode ser menos também, mas eu normalmente conto 5. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai contar 5 histórias. Então, ele vai contar, vamos supor que seja essa pessoa aqui, ele vai contar para esse aqui uma história. Depois, ele vai para o próximo, então ele vai contar aqui para o próximo, enquanto esse vai contar para cá. Às vezes, o que acontece é que tem pessoas que demoram mais para falar, demoram mais para contar a sua história. Então você pode pedir, se esse aqui ainda está contando, esse aqui pode pular para cá, sem problema nenhum. O importante é que eles possam contar. A ideia é que ele conte uma história de cada vez. Vai contar só uma para esse aqui, depois vai contar uma para esse, depois vai contar uma para esse, até que complete 5. Quando terminou as 5 vezes, ele vem para o centro, para que você saiba que ele já terminou de contar. Enquanto ele conta, como é que vai ser? Cada um tá com a sua taça na mão. Então, ele vai contar a sua história e vai derramar um golinho, na taça dessa pessoa aqui. Essa pessoa não fala absolutamente nada. Ela vai dar um abraço nessa pessoa e derrama um golinho na taça dele. Então, há uma reciprocidade, certo? Então, ele vai derramar um golinho na taça de quem ouviu e essa outra pessoa devolve, ouvindo aquela história, devolve também um golinho, certo? Assim, ele vai fazendo até terminar todo o círculo aqui, até terminar as 5 vezes. Depois que terminou as 5 vezes, as pessoas que estavam nesse círculo aqui, né? As pessoas que estavam nesse círculo aqui vão trocar de lugar com esse daqui. Então, troca de lugar com esse daqui e agora quem passa a falar é os que estavam de fora. Então, os que estavam de fora passam para dentro e vão começar a fazer o mesmo processo. Então, o mesmo processo é retomado e é feito.
Então, quando você terminar essa parte onde todos estiveram compartilhando, então agora você vai partir para a aplicação, né? Então, na aplicação, você vai perguntar como ficou a sua taça? Sua taça ficou da mesma forma? E normalmente eles vão dizer sim, mais ou menos ficou a mesma coisa, o mesmo tanto de líquido. Mas aí você vai dizer que não, a taça não está igual. Que a taça agora está cheia de histórias, cheia de vitórias, cheias de emoções, cheia de conquistas. Que teve vezes que você falou e você contou a bênção e os outros simplesmente escutaram. E teve outras vezes que os outros contaram a bênção e você só escutou. Muitas vezes eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de perceber que tem horas que eu tenho a bênção e tem horas que eu vou celebrar a bênção do outro. Às vezes as pessoas têm dificuldade de perceber que nem sempre a bênção é minha, mas eu posso me alegrar com a bênção do outro. Então você vai dizer agora, a tua taça está cheia de vida. Nós temos muitas coisas para celebrar por conta de tudo aquilo que Deus fez. A tua taça está cheia da atuação de Deus, está cheia da presença de Deus, porque para essas histórias acontecerem, a presença de Deus precisou estar na tua vida. E você vai falar, mas para que essas histórias pudessem acontecer, para que essas bênçãos pudessem acontecer, foi necessário algumas coisas. Foi necessário algumas etapas. E a primeira etapa que precisou acontecer foi que a vida de Jesus, né? Então pense que agora aqui nessa taça está a vida de Jesus, que a vida de Jesus precisou ser derramada e ele se esvaziou completamente. Eu pego a taça e vou virar, né? Uma taça vazia, dizer que a vida de Jesus precisou ser derramada por completo. Ele se esvaziou. Ele derramou a sua vida, ele se humilhou, se fazendo em figura humana, ele assumiu a forma de servo e foi até a cruz e se esvaziou completamente. Lá na cruz ele precisou carregar todo o meu pecado. Então lá na cruz, toda a minha história, toda a minha vida, todas as minhas culpas, todas as minhas escolhas erradas, ele levou sobre si. Ele carregou sobre si o meu pecado. Ele precisou também receber, naquele momento ele estava recebendo toda a ira de Deus. Em vez de a minha vida receber a ira de Deus, toda a ira de Deus foi derramada sobre a vida de Jesus. Então, o cálice da ira de Deus, em vez de ser derramado na minha vida, o cálice da ira de Deus precisou ser derramado sobre Jesus. Ele fez isso para que a minha vida pudesse ter vitória. Para que a minha vida pudesse ter vitória, para que a minha vida pudesse estar cheia de histórias boas para contar. A vida de Jesus precisou primeiramente ser derramada e depois ele precisou levar sobre si o meu pecado e depois ele precisou receber a ira de Deus. E assim eu posso celebrar a vitória do meu irmão, eu posso celebrar a vitória, a minha própria vitória, mas acima de tudo eu tenho que lembrar que para eu ter vitória, Jesus precisou passar por tudo isso e ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus, Pai, e continua intercedendo por nós e continua se alegrando com as minhas vitórias, porque as minhas vitórias são vitórias dele. E eu tenho que celebrar a vitória do meu irmão também, porque a vitória do meu irmão também é vitória do reino de Deus. E nisso nós podemos celebrar. Então eu termino a dinâmica dessa forma, agradecendo a Deus pelas vitórias. Essa dinâmica pode ter várias outras opções ou outras aplicações. Às vezes eu peço para eles contarem 5 histórias, ou vamos dizer 5 bênçãos e uma luta que você está enfrentando no momento. Aí eu vou encerrar mais ou menos da mesma forma, mas eu vou dizer
Tem horas que eu tenho vitórias e tem horas que eu tenho lutas, mas aí eu tenho que lembrar que vitórias já aconteceram na minha vida, e para essas vitórias acontecerem na minha vida, precisou dessa bênção de Jesus. Mas eu vou falar que, lembrar de que as vitórias antigas, elas me fortalecem para que eu possa enfrentar a luta que eu estou passando agora. Faço essa dinâmica também com professores, com outras pessoas, né? Com professores eu falei a respeito de, coloquei assim a respeito de 5 professores que marcaram a minha vida, 5 professores que marcaram a minha história. Então, de repente, eles contam da mesma forma histórias ou 5 ensinos que foram importantes na minha vida. Então, você pode variar de acordo com o seu público, de acordo com aquilo que você está querendo ministrar. Mas eu acho que o que é mais importante de tudo isso é que as pessoas gostam de falar a respeito de si. É muito importante nós relembrarmos de coisas boas que aconteceram na nossa vida. Isso traz o nosso cérebro uma nova esperança, traz uma nova alegria, uma vontade de enfrentar as coisas e ter essa esperança de que as coisas vão ficar bem. Mas o mais importante de tudo mesmo é relembrar a vitória de Jesus, né? Que o cálice da vida de Jesus foi derramado em favor de nós. E hoje nós podemos celebrar a vida de Jesus Cristo na minha vida. Ele faz parte da minha vida, porque ele foi derramado em mim. Então, a vida de Jesus foi derramada em mim. E ele foi completamente esvaziado para que eu pudesse ter muitas vitórias, mas a vitória maior é a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. A vitória maior é a bênção de Deus. Deus abençoe, espero que você tenha gostado e aplique essa dinâmica. Se você aplicar, por favor, não deixe de contar pra gente como é que foi a sua experiência, tá bom? Deus abençoe. Até uma próxima.